Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre uma aplicação muito interessante da função afim. E essa aplicação ela diz respeito às funções custo, receita e lucro. Tá? Então dessa forma eu trouxe aqui um exercício que ele vai englobar todos esses conceitos ao mesmo tempo. E o exercício é o seguinte, ele fala assim, ó, uma pequena empresa vende a unidade de certo produto por R$ 10,50. A empresa possui um custo fixo mensal de R$ 420 e o custo de cada unidade do produto é de R$ 3,50. Determine para uma quantidade de que unidades do produto. Letra A, a função custo total, que ele indicou aqui como sendo C em função de que. Tá? Isso aqui a gente lê C de que. Tá? Na letra B ele fala a função receita, ou seja, R de que. Na letra C, a função lucro, L de que. Na letra D, a quantidade mínima de unidades do produto que deverá ser vendida no mês para que a empresa não tenha prejuízo. E na letra E, ele fala o lucro da empresa, se houver, sabendo que a receita no mês foi de R$ 945. Beleza? Então agora a gente vai apresentar para vocês a resolução passo a passo, tá, desse exercício. Vamos lá. Então, pessoal, para poder resolver esse item A, a gente tem que saber o que é essa função custo total. Tá? Então, essa função custo total ela é composta da seguinte forma. A gente tem C de que é igual a custo variável, eu vou dizer o que é isso, mais o custo fixo. Beleza? Então, a função custo total ela é composta dessa maneira. Tá? Esse custo variável, como que ele é obtido? Esse custo variável ele é obtido da seguinte forma. Você pega o preço de custo de cada unidade e multiplica pela quantidade. Tá certo? Só que a quantidade aí no enunciado, ele disse que é que. Beleza? Então, a minha função C de que vai ficar como? Custo variável, R$ 3,50, porque isso aqui é dado no problema, né? Ele diz que o preço de custo de cada unidade é de R$ 3,50. Então eu tenho R$ 3,50 que multiplica a quantidade que. Tá? Então o custo variável é isso aqui. Beleza? Mas o custo fixo. Ele falou no enunciado que a empresa tem um custo fixo mensal de quanto? R$ 420. Então é só você substituir aqui. Tá? Então você tem C de que igual a 3,50 que mais 420. Essa daqui é a função custo total. Você repara que essa função custo total é uma função afim, né? Se você pensar aqui, né, no lugar do que? X e no lugar do C, F, você tem uma coisa do tipo F de X igual a AX mais B. O A sendo 3,50 e o B sendo 420. Tá certo? Então essa daí é só uma observação, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. O item B, ele pede para a gente determinar a função receita, que ele denotou por R de que. A função receita, R de que, a gente tem que saber isso daqui. A gente tem que saber que a receita é o preço de venda da unidade, tá certo? Vezes a quantidade. Então, sabendo desse fato aqui, como que eu vou determinar a minha função receita? O preço de venda da unidade ele também disse no enunciado, ele disse que era R$ 10,50. Então aqui eu tenho R$ 10,50 vezes a quantidade, só que a quantidade é quem? Que. Então a minha função receita vai ser quem? R$ 10,50 que, tá certo? Notem vocês que também se trata de uma função afim. Essa função afim, né, ela tem um caso particular, que é a chamada função linear, né? Então aqui a gente tem um outro caso também de função afim, tá certo? Na letra C, ele pede para a gente determinar a função lucro. A função lucro, eu tenho que saber essa formulazinha aqui. O que é o lucro? É a receita menos o custo, tá certo? Então tem que ter essa fórmula aqui na minha mente para determinar a função lucro, tá claro? Com isso daqui, como é que vai ficar a minha função lucro? Aí para determinar a receita, para substituir, né, a receita, eu tenho que olhar para o item B.
No item B eu tenho que R de Q é quem? 10,50Q. Então eu vou ter aqui 10,50 vezes Q, substituindo aqui no lugar de R de Q, menos a função custo total. Aí eu olho para o item A, que é 3,50Q mais 420. Então o lucro em função da quantidade L de Q vai ser quem? 10,50Q. Aqui eu tenho que eliminar o parêntese. Quando você for eliminar o parêntese aqui, você tem que trocar o sinal de todo mundo, tá? Então veja só, esse 3,50 positivo fica menos 3,50Q. Esse 420 positivo vai ficar menos 420. Então L de Q vai ser quem? 10,50Q menos 3,50Q vai dar 7Q, concorda? Menos 420. Aqui também a gente tem um outro caso de função afim. Beleza? Então, só recapitulando, o que você tem que saber? Na letra A, para determinar o custo, a gente tem que saber essa formulazinha aqui. Tá? Lembrando que o custo variável é o preço de custo da unidade multiplicado pela quantidade. Tá? E somado lá, né? A gente depois soma o custo fixo e a gente obtém a função custo total, beleza? A receita, a gente tem que saber essa formulazinha aqui, tá? E o lucro, a gente tem que saber essa formulazinha aqui. Tá claro? Sabendo essas coisas, a gente consegue, né, desenrolar o problema. Então, dando continuidade, né, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o item D. Né? Para poder resolver o item D, né, a gente tem que lembrar o seguinte, ele manda você determinar a quantidade mínima de unidades que você deverá ser vendida no mês, né, para que a empresa não tenha prejuízo. Então veja só, para que a empresa não tenha prejuízo, né, eu tenho que ter a minha função lucro sendo maior que ou igual a zero. Tá? Se o lucro for igual a zero, isso significa, se a função lucro, melhor dizendo, for igual a zero, isso significa que a empresa não teve prejuízo, não lucrou, mas também não teve prejuízo, se o lucro for igual a zero, se a função lucro for igual a zero. Se a função lucro for maior do que zero, isso significa que a empresa teve um lucro, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso aqui, né, como eu quero que a empresa não tenha prejuízo, eu tenho que escrever isso aqui. Eu vou substituir no lugar da função L de Q, quem? A expressão dela. Então vou ficar com 7Q menos 420 maior que ou igual a zero. Isso daqui é uma inequação do primeiro grau. Como que eu resolvo? Resolve parecido com a equação do primeiro grau, né? Você repete o 7Q aqui, esse menos 420 vai passar para o outro lado. E daí eu vou obter 7Q maior que ou igual a 420, tá? Esse 7 que está multiplicando o Q vai para baixo do 420 dividindo. Então, Q vai ser maior que ou igual a 420 dividido por 7. Tá? 420 dividido por 7 é exatamente isso aí que você pensou, 60. Tá? Então, o que significa, né, essa resposta aqui? A quantidade de unidades a ser vendida tem que ser maior que ou igual a 60. Isso significa que eu tenho que vender no mínimo 60 unidades para que a empresa não tenha... Eu tenho que vender não, né? A empresa tem que vender no mínimo 60 unidades para ela não ter prejuízo. Tá certo? Se ela vender exatamente 60 unidades, isso significa o quê? Significa que a empresa não teve lucro, mas também não teve prejuízo. Se ela vender, por exemplo, 61 unidades, aí ela já teve um lucro. Tá certo? Então essa é a leitura que a gente tem que fazer dessa resposta que a gente encontra aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora vamos dar continuidade resolvendo o item E. No item E ele fala para você o seguinte, determinar o lucro da empresa se houver, né, o lucro mensal, né, se houver, se no caso da empresa ter uma receita de R$ 945. Então a gente tem o seguinte, a gente tem do enunciado que R de Q, que é a receita, é igual a R$ 945. Olhando só para essa receita, eu não tenho condição a princípio de dizer o quê? Se a empresa teve lucro
né? Ou se ela teve prejuízo, concorda? Eu não tenho como dizer só olhando para aquilo ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a quantidade de unidades a partir disso aqui. Tá? Eu sei que R de Q pelo item B é quem? 10,50 vezes Q. Então, eu vou substituir. Vou ficar com 10,50 vezes Q igual a 945. Tá? Vou botar 945 dessa forma aqui, tá? Porque 945 e 945,00 é a mesma coisa. Então você veja que o 10,50 está multiplicando o quê? Você passa ele para o outro lado dividindo, né? Vai dividir o 945 e daí eu tenho isso aqui, tá? Número de casas decimais são iguais, né? Então eu tenho que pegar e fazer o quê? Eu posso eliminar as vírgulas. Então o que vai ser? 94.500 dividido por 1.050. Posso cortar esse zero com esse. 9.450 dividido por 105, você vai perceber, fazendo a conta, né, que é exatamente o quê? 90 unidades, tá? Então, o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender que quando a minha receita for de R$ 945, a minha receita não, né? A receita da empresa for de R$ 945, isso significa que a empresa vendeu quantas unidades? 90 unidades. Tá claro? E se ela vendeu 90 unidades, eu posso com certeza afirmar que ela teve lucro. Por quê? Porque eu sei que a quantidade mínima que ela tem que vender, né, para ela não ter lucro nem prejuízo pelo item D é de 60. Como ela vendeu 90 e 90 é maior que 60, significa que ela teve lucro, tá certo? Então daqui, ó, a gente pode afirmar que a empresa teve um lucro, ela lucrou, tá? E no caso de você, né, saber se ela lucrou, ele pede para você determinar o valor desse lucro em reais, tá? E aí, para determinar o lucro, a gente usa a função lucro, que a gente determinou no item C, que é 7Q menos 420. 7Q menos 420, tá? Então aqui é trivial. O Q vale 90, substitui o Q por 90. Então eu vou ficar com 7 vezes 90 menos 420. Então L de 90 vai ser quem? 7 vezes 90 é isso daí que você pensou. 630 menos 420 vai dar quanto? Exatamente isso. R$ 210. Tá claro? Então quer dizer, né, que a empresa teve um lucro aí vendendo 90 unidades, um lucro de R$ 210. Tranquilidade? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Tá? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Que Deus abençoe a vida de vocês assim abundantemente. Valeu!